Nós iniciamos no último domingo uma nova série de mensagens aqui na igreja, a série Eu Sou, Jesus em suas próprias palavras. Nós estamos voltando a nossa atenção para as passagens contidas no Evangelho que escreveu João, um dos apóstolos de Cristo, quarto livro do Novo Testamento, o Evangelho de João. Passagens nesse Evangelho em que Jesus fala algo acerca de si mesmo, acerca de sua identidade, começando com essa expressão, Eu sou. Semana passada nós vimos o trecho em que Jesus fala, eu sou o pão da vida. E hoje eu convido você para que leia comigo o que ele diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12. Apenas esse verso nós vamos refletir nessa manhã. O mesmo texto que eu leio será projetado aqui nas TVs, será projetado também para você que acompanha a transmissão online, caso você prefira, ou então abra ou ligue a sua Bíblia para que você leia e acompanhe juntamente comigo o Evangelho que escreveu João, o discípulo amado de Jesus, no capítulo 8, verso 12. Diz assim a Bíblia: falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o nosso coração está aberto para que o Senhor fale conosco. A percepção do coração de ouvir Deus, de sentir que Deus fala individualmente com a gente, é uma experiência especial demais. E nós pedimos que o Senhor nos conceda ela nessa manhã, nesse lugar. Que o nosso coração brilhe por causa da Tua vida aqui nesse lugar. Que a Tua palavra nos inspire, nos encoraje, nos oriente, nos conforte. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Antigamente, numa época de menos distrações digitais, uma das brincadeiras comuns entre as crianças era a brincadeira de cabra cega. Você lembra disso? Você já brincou disso? Cabra cega. Como era essa brincadeira? Uma venda era colocada nos olhos do jogador, ou seja, ele não enxergava mais nada. Esse jogador tinha que girar várias vezes até ficar tonto, desorientado mesmo, e depois, sem enxergar e com muito pouco equilíbrio, ele deveria tentar pegar os outros participantes da brincadeira, que é óbvio, fugiam dele. Essa era a brincadeira da cabra cega. Quando você conseguia pegar alguém, esse que foi capturado por você seria a cabra cega, seria o jogo. A infância era uma coisa muito agradável naquela época, né? Hoje em dia os nossos filhos ficam ali no aplicativo mais tempo e não brincam tanto assim. Mas a brincadeira da cabra cega é uma espécie de metáfora da realidade. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque nós também estamos de alguma maneira nesse jogo da vida. E no jogo da vida, a recompensa é pegar aquelas coisas que nós acreditamos que são essenciais para vencer o game, vencer o jogo. Que coisas são essas? Nós estamos em busca de sentido no jogo da vida. Nós estamos à procura de felicidade no jogo da vida da gente. Nós estamos atrás do sucesso, queremos tocar nele, queremos alcançá-lo. Nós estamos em busca de prazer. Acontece que viver não é um jogo simples. Viver é um jogo complexo. A vida é cheia de desafios, a vida é cheia de dificuldades que se apresentam muitas vezes como vendas que nos impedem de ver claramente. Vendas que comprometem a nossa capacidade, inclusive, de ver o alvo que nós estamos mirando. Então, estamos na vida, temos metas na vida, mas as circunstâncias, as dificuldades, os desafios são como vendas que comprometem a nossa capacidade de ver e discernir melhor. As pressões que nós sofremos, os medos que sentimos, os sustos pelos quais passamos, as dores que nos atravessam, surpreendentemente, tudo isso nos tira o equilíbrio. Parece que na vida colocaram a gente para rodar tempo demais.
E agora, cambaleantes no caminho, e porque não enxergamos tão bem por conta das pressões, tateando no escuro, seguimos em busca das coisas que julgamos essenciais para fazer da vida da gente mais do que existir biologicamente. Tenho pulso, tenho batimento cardíaco, estou vivo. A gente está nesse desafio que é a vida, buscando sentido, buscando uma vida significativa. E eu acredito que é sobre essa espécie de vida, em que a gente não enxerga tão claramente, em que a gente se sente desequilibrado tantas vezes pelas próprias circunstâncias, que Jesus descreve como uma experiência de andar em trevas, como a gente leu aqui nesse versículo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará nessa desorientação. E ele descreve então talvez a nossa vida e a vida do mundo como a gente conhece dessa maneira, um andar em trevas. E eu te pergunto, quem nunca se sentiu assim? Quem nunca disse algo parecido com: nesse momento da minha vida, eu não vejo a luz no fim do túnel. Eu sei onde estou. Eu estou num túnel escuro e longo. E eu vou caminhando, e eu vou seguindo numa expectativa enorme de olhar no horizonte o clarão que diz: o túnel está acabando. Mas essa luz não aparece. Quem nunca se sentiu assim numa determinada fase da vida? Quem nunca teve de dizer algo parecido com isso? Eu não sei nem o que pensar, tampouco sei o que fazer agora. Não é só uma incapacidade de agir, é uma inabilidade de refletir o momento em que a gente está vivendo, tão obscuro que tudo parece, tão pouco nítido que tudo parece. E aí, sobre essa realidade, sobre esse tipo de vida, ou sobre esse tipo de mundo que todos nós estamos sujeitos a viver e a conhecer, Jesus faz uma afirmação impressionante sobre si mesmo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele está dizendo que desse mundo que vocês conhecem, desse mundo que nós vivemos, desse mundo potencialmente pouco claro, de tão difícil discernimento, compreensão e sabedoria, eu sou a luz. É uma afirmação de que Ele próprio é a luz que põe fim a toda escuridão do viver, mas é também uma promessa, porque Ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então parece que há um marco de transição aqui, entre a experiência de uma vida em que a gente tem pouca luz, pouca clareza, pouco entendimento, muita pressão, muitos desafios, para uma vida que continua sendo real como a vida de todas as outras pessoas, porém iluminada, mais clara, mais compreensível, mais assertiva nos passos. Uma promessa de que, embora a vida possa sim ser difícil, ela será dirigida e ela terá sentido para quem segue a Jesus. É um texto simples, um único verso. E eu queria conversar com você a respeito de 3 verdades práticas que a gente pode extrair dessa passagem. 3 verdades práticas que nós podemos extrair a partir dessa compreensão de Jesus como a luz do mundo. E cada uma dessas 3 você verá sendo projetada nessas telas aqui da frente, para que você possa acompanhar essa reflexão juntamente comigo. Primeira verdade prática que nós temos nesse texto: Jesus é a luz que transforma. Jesus é a luz que transforma. Quando alguém conhece a Jesus, quando alguém se rende a Jesus, se rende ao perdão que Ele oferece, se rende à graça que Ele apresenta, se rende ao amor dEle. E mais do que isso, quando alguém conhece, se rende a Jesus e aceita o seu convite para o discipulado, andar com Ele, seguir a Jesus, ocorre na vida dessa pessoa uma transformação radical. Não é uma transformação qualquer, não é uma mudança sensível, é uma transformação radical. Ela sai da escuridão espiritual
para a luz da verdadeira vida. E a Bíblia, em várias passagens, fala sobre essa transição ou sobre essa transformação. Que antes de Jesus, longe de Deus, sem conhecer o Salvador, sem conhecer a sua graça, o seu amor, sem seguir os seus passos como um discípulo, a vida era marcada por uma escuridão densa espiritualmente falando. Mas que quando há um encontro com Cristo, quando contemplamos o brilho de sua luz, nós somos transformados radicalmente das trevas para a luz. O apóstolo Paulo, escrevendo para uma igreja que ele amava muito, numa cidade chamada Éfeso, na carta que leva o nome da cidade, a carta aos Efésios, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Antigamente, a escuridão era o habitat natural de vocês. Essa incapacidade de ver claramente a própria vida e o próprio caminho. Mas agora que vocês pertencem ao Senhor, o encontro com Jesus, a luz que transforma, vocês estão na luz. O encontro com Jesus é como a aurora da manhã depois de uma longa noite escura. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, imagino que sim, os primeiros traços de luminosidade no horizonte quando o dia vai amanhecer. Instantes antes, tudo é treva, tudo é noite, tudo é breu. E quando a manhã dá os seus primeiros sinais, você sabe que aquilo não vai mais recuar. Está chegando a plena claridade do dia. O encontro com Jesus é como isso. É o fim da noite escura. É o fim da agonia de perceber-se incapaz de dar passos seguros na própria vida. Jesus ilumina os cantos mais sombrios das nossas vidas, fazendo-nos enxergar os nossos pecados, fazendo-nos enxergar as nossas falhas, fazendo-nos enxergar as nossas necessidades. E talvez você possa pensar sobre isso: bem, mas essa experiência é terrível. Porque se eu me encontro com este ser de pura luz, que ilumina a minha vida, e ao iluminar a minha vida, expõe, deixa em destaque tudo aquilo que talvez eu preferia que ficasse oculto, os meus pecados, as minhas falhas, as minhas necessidades. Isso não é bom, é ruim. Acontece, queridos, que essa luz, ou a luz de Cristo, não apenas expõe. A luz de Cristo, encontrar-se com Ele, transforma. Ele nos oferece perdão para os pecados. Quando Ele nos faz, ao encontrar conosco, perceber o pecado que há em nós, Ele não faz isso meramente apontando, nos acusando e nos lançando no desespero. Ele diz: eu sou a solução para esse problema do seu pecado, porque eu sou aquele que te perdoa. Quando a sua luz brilha no nosso coração, então paramos de perceber tão facilmente as falhas dos outros, mas as nossas próprias falhas. Diante de um Deus que é tão santo, nós encontramos em Cristo a restauração da nossa vida. A sua luz não apenas expõe, ela transforma. E o encontro com Ele é o encontro com a possibilidade de uma história nova. Até conhecer Jesus era uma vida. Até ver o brilho ofuscante da sua glória, do seu amor e do seu ser, era uma vida. Mas quando o vimos, tudo se tornou diferente. Você lembra de Paulo, o apóstolo, quando ainda se chamava Saulo de Tarso, um religioso, dedicado judeu, que via no início da igreja cristã um movimento dissidente do judaísmo, então entendia que a sua missão era perseguir e executar os cristãos, para que aquele movimento herético aos olhos dele não tivesse continuidade. E ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, perseguindo cristãos, arrastando cristãos para a prisão e, se necessário fosse, executando cristãos. E num determinado momento, numa dessas viagens em que ele ia de cidade em cidade,
se aproximando de uma chamada Damasco, ele mesmo relata que do céu uma luz fortíssima brilhou, o cegou, o fez cair no chão, e ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E quando ele pergunta, sem ver quem, mas escutando a voz, quem era aquele que com ele falava, ele ouviu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele dia na estrada para Damasco, em que ele encontrou-se com a luz de Jesus, foi também o dia da transformação desse homem, de um exterminador de cristãos para um promotor do evangelho de Cristo, um plantador de igrejas. Tudo porque ele viu o brilho da luz de Cristo, e ele foi transformado por Jesus. Ao seguir Jesus, nós experimentamos a renovação do nosso interior, uma verdadeira revolução que nos transporta da morte espiritual para a vida abundante que Jesus veio oferecer, prometeu oferecer. No encontro e no caminho com Jesus, morre tudo aquilo que não deveria ter tido vida em nós. É no encontro com Jesus, no brilho de sua luz e no caminho com Ele como um discípulo, que o medo esmagador tem seu fim na nossa vida. É no encontro e no caminho com Jesus que a desesperança acaba. E nós passamos a esperançar, não porque nos tornamos otimistas com o mundo ou com a realidade, mas porque nós confiamos no Deus que nos prometeu companhia. É no encontro e no caminho com Jesus que estas coisas que nunca deveriam ter existido em nós, porque não fomos criados para vivê-las, morrem. Mas é também no encontro e no caminho com Jesus que revive tudo aquilo que jamais deveria ter morrido, mas o nosso distanciamento de Deus por conta dos nossos pecados matou. É no encontro e no caminho com Jesus que a nossa percepção de que não somos apenas criados por um Deus todo-poderoso e que então nos abandonou para viver a nossa própria maneira, acaba, e essa visão é substituída pela certeza de que nós fomos criados por um ser que tem por nós tanto amor, que quis preencher a nossa vida com a vida dele, dar sentido à nossa vida com a vida dele. Então nós nos reconectamos com Deus através de Jesus, e tudo que tinha morrido passa a viver. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo uma outra carta para uma outra igreja, a igreja dos Colossenses, no capítulo 1, verso 13, ele diz assim: Ele nos libertou do poder da escuridão. Que coisa bonita, gente. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado, das trevas para a luz. A segunda verdade que nós podemos tirar desse texto não é só que Jesus é a luz que transforma, mas também Jesus é a luz que orienta, que guia. Olha o que diz o texto: quem me segue nunca andará em trevas. Queridos, que declaração forte! Quanto impacto ela produz na vida de quem segue a Jesus. Pare para pensar um pouco nisso comigo. É o fim, é a garantia do fim da desorientação extrema. Aquela desorientação perturbadora que diz: eu não sei o que fazer quanto à minha vida. Talvez desorientação que nasça da maior crise do ser humano, o seu senso de identidade, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. No encontro com Jesus e no caminho com Jesus, a nossa identidade fica muito clara para nós. Não estamos mais desorientados quanto a nós mesmos, não estamos mais desorientados quanto ao caminho da nossa vida. A luz brilhou, as coisas se tornaram mais claras em nós e diante de nós. Nós podemos ter dúvidas, mas nós sabemos quem tem as respostas. Hoje de manhã, antes do nosso culto começar, eu estava conversando ali fora um pouquinho com a Paola, com o Delei, com esses amigos queridos que vieram de Niterói para nos servir hoje com a música. Enquanto estava no louvor, eu estava lembrando aqui: meu Deus, eu sou amigo do Vanderlei há mais tempo do que a Paola tem de vida. Eu já era amigo dele antes da Paola nascer, e está lá o Delei tocando ao lado da Paola, ministrando louvor. E eu me lembro
pastoreando em Niterói, e a Paola muito novinha, ainda entrando na faculdade e chegando lá no gabinete para uma conversa comigo, cheia de dúvidas. Dúvida de fé, dúvida quanto à teologia. Mas como é possível isso? Como é possível aquilo? E ela era assolada pelas dúvidas, porque chorava. Como chorava fácil? Chorava. Nós podemos ter dúvidas. Um amigo meu querido diz que a dúvida é a enfermidade da fé. Dúvida não é incredulidade. Dúvida é dúvida. Nós podemos ter dúvidas, mas nós sabemos quem tem as respostas. Nós podemos ficar tristes. Coisas acontecem, nós somos seres que têm sentimento. Nós podemos nos entristecer, mas nós sabemos agora onde encontrar alegria. Antes, a nossa desorientação era extrema. Onde eu acho as respostas mais angustiantes da vida? Onde eu encontro alegria quando tudo vai tão mal que eu sinto que a minha alma nunca mais vai se erguer de novo? Nós podemos nos sentir paralisados no instante de uma decisão. Decidir é difícil. Fazer escolhas é difícil. Não só para uma criança. A criança tem aquela dificuldade, né? Olha, filho, filha, você tem que escolher um ou outro, você não pode levar os dois. E a crise da criança é que para ela escolher é sempre perder. Porque quando ela opta por uma coisa, a outra coisa significa que ela não vai levar, que ela não vai ganhar, que ela não vai desfrutar. E a gente cresce e a vida fica parecida também para a gente. Se eu escolho um destino para viajar, significa que eu não vou para o outro. Se eu escolho uma casa para morar, significa que eu não vou para outra. E a gente vai tendo essa noção, e muitas vezes, a depender do que estamos decidindo, podemos nos sentir por um instante paralisados. Mas olha, quando encontramos a Jesus, a luz que orienta, nós sabemos onde encontrar sabedoria. A nossa dúvida, a nossa tomada de decisão já não se torna mais uma coisa angustiante quando a gente coloca nas mãos dele e diz: Senhor, torna o meu coração sábio. Porque às vezes a inquietação não está simplesmente em escolher o destino das férias, certo? Eu vou para a praia ou eu vou para a serra? Porque essa é uma decisão que pode inquietar um pouquinho, mas não muito. Às vezes a decisão é muito mais complexa. Ela envolve uma mudança radical da nossa vida, da vida de quem a gente ama muito. A gente teme muito falhar e comprometer gente que nós amamos. Só que nós não estamos mais em extrema desorientação porque encontramos aquele que é a luz do mundo. E a luz dele é suficiente para nos conceder sabedoria. A jornada da vida muitas vezes pode parecer confusa, repleta de dificuldades, como se nós tivéssemos que cruzar um deserto. Já se sentiu assim? Calor escaldante na cabeça. Calor extremo embaixo dos pés, a sensação de que a vida tem sido uma experiência de provar o sabor da areia do deserto só. A gente procura por uma fonte de água, por um manancial para refrigerar, mas tudo continua nos indicando que esse deserto é longo, mas temos de cruzá-lo. Agora, seguir a Jesus não é simplesmente ter um GPS espiritual para ser orientado, sabe? Seguir a Jesus não é receber um Waze divino, que vai dizer qual é a rota que a gente deve tomar nesse deserto escaldante. Seguir a Jesus é ter a companhia do guia do deserto em nossos corações, atravessando conosco os desertos da vida. Isso não é maravilhoso, queridos? Quando falamos que Jesus é a luz que orienta, estamos dizendo que Jesus não simplesmente entrega o mapa, a bússola, coisa de gente antiga, né? O aplicativo de GPS na nossa mão. Quando encontramos com Jesus, reconhecemos o brilho de sua luz orientadora, temos a certeza de que Ele veio para nosso lado e Ele diz: vamos fazer isso juntos. Isso não é maravilhoso? Sua luz não apenas clareia o nosso entendimento, nos dá sabedoria, a sua luz ilumina o nosso caminho e guia os nossos passos. Seja nos momentos de alegria
no topo mais elevado, seja nas tribulações que nos lançam no mais escuro vale, a luz de Jesus acompanha e orienta a vida daquele que o segue. É por isso que o cristão, ele pode repetir sem nenhum medo o trecho, um dos trechos mais famosos de um grande poeta amazonense brasileiro, Tiago de Mello. Tiago de Mello, inclusive, tem um livro que começa com o início dessa poesia que diz assim: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. O cristão é alguém que, quando passa pelo vale mais difícil da vida, por uma dor aguda, por uma tristeza circunstancial, por uma desorientação momentânea, ele pode até dizer: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Aquele que é a luz orientadora há de iluminar o meu caminho, há de iluminar a minha vida. É por isso que o salmista no Antigo Testamento dizia para a sua própria alma: porque estás abatido, ó minha alma, e porque se perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Faz escuro, mas eu canto. Porque o escuro, essa percepção do breu, não é a minha estação final. Aquele que eu conheci, que brilhou fortemente em meu interior, aquele que é a luz do mundo, me orienta. Terceira e última aplicação, ou verdade prática para a nossa vida à luz desse texto: Jesus é a luz que dá sentido. Jesus é a luz que transforma, Jesus é a luz que orienta, Jesus é a luz que dá sentido. Ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante essa descrição, ser possuidor de algo. Seguir a Jesus não apenas faz sentido, e faz sentido para a lógica. Seguir a Jesus, para aquele que ouve o Evangelho e crê no Evangelho, é uma imposição da razão. A nossa razão se converte, a nossa razão se curva em adoração, faz sentido. Mas seguir a Jesus não apenas faz sentido, seguir a Jesus é o grande sentido da própria vida. É mais do que lógica, é aquilo que os gregos chamavam de telos, propósito. Somos seres télicos, somos seres constituídos da necessidade de existir por alguma coisa. Que coisa é essa? Quando o cristão encontra Jesus, quando a luz dele brilha diante de nós encontramos com a luz que dá sentido para a vida. O sentido da vida é seguir a Jesus. Até encontrar com Jesus, muitos buscam sentido. Uma vida iluminada, significativa, nas diversas experiências ou nas conquistas. Mas converse com as pessoas, elas ainda se sentem estranhamente vazias. Elas ainda sentem como se alguma coisa ou de alguma forma, algum brilho ainda faltasse. Algo ainda não é tão iluminado na própria vida. Algo ainda faz da vida essa insatisfação, essa insuficiência. Miram em pessoas ou miram em coisas que acendem diante dos olhos, brilham diante dos olhos, com uma luz desejável que até parece suficiente, mas quando conquistam essas coisas, quando alcançam essas coisas que procuram, ainda sentem que falta beleza, que falta brilho, que aquilo que foi alcançado não era suficiente para bastar o coração. Mas quando nós encontramos Jesus e cremos no Evangelho, nossos corações são definitivamente iluminados. Como é precioso o Evangelho de Cristo, gente. Como é precioso saber da graça, do perdão, do amor, da bondade, da misericórdia, do interesse de Deus pela minha vida, Senhor. Como é incrível quando encontramos com Jesus e passamos a caminhar com Ele, e então oramos e vivemos como cristãos e temos uma percepção que traz um impacto enorme para a nossa vida, porque oramos, refletimos sobre a vida e temos a certeza que Deus nos trata como se fôssemos as únicas pessoas no universo inteiro, ao mesmo tempo que sabemos que Ele tem um grande povo,
E os olhos dele estão por toda a terra, e ele conhece cada intenção do coração humano, e não tem nada que ser humano algum ou criação alguma dele faça, ou seja, que ele não conheça ou não saiba. Ainda assim, um Deus tão grande, tão glorioso, olha para mim com ternura, com afeto e com interesse. Eu te pergunto, pode existir algo que ilumine mais a nossa vida do que essa compreensão do Evangelho de Cristo? Cristo se torna o centro e o propósito da nossa vida. Jesus se torna a fonte real da nossa alegria. Nós compreendemos então que o sentido da vida está não em trabalhar pesado para desfrutar na terceira idade de tudo que nós conquistamos com anos de empenho. Estas coisas são interessantes, não são ruins em si mesmas. Nós entendemos que o propósito da vida não está em conhecer alguém especial com quem casaremos e criaremos família. Estas coisas são maravilhosas e importantes, mas não é o propósito da vida. Nós entendemos que o propósito da vida não é levar o nosso nome a um lugar de reconhecimento e destaque, sucesso. Estas coisas podem acontecer. Nós podemos trilhar na direção delas, mas não é o propósito da vida. Quando cremos no Evangelho, quando de fato conhecemos este que disse acerca de si mesmo, eu sou a luz do mundo, nós encontramos com aquele que de fato dá sentido à nossa vida. Qual é o sentido da minha vida? Conhecer Jesus, amar Jesus, servir Jesus. Amar a Jesus cantando, amar a Jesus orando, amar a Jesus servindo, mas amar a Jesus trabalhando, amar a Jesus sendo marido, amar a Jesus sendo pai, amar a Jesus sendo profissional, amar a Jesus tratando meus funcionários, amar a Jesus tratando aqueles que estão acima de mim, amar a Jesus e servir a Jesus. Na igreja, com crianças, com música, com recepção, com serviço operacional, mas servir a Jesus no aspecto do trabalho, dentro do lar, na educação do filho, com o vizinho ao meu lado, servir a Jesus. Esse é o propósito da vida. Apenas nele nós encontramos a luz da vida, que preenche cada lacuna de significado em nossa jornada. E há uma promessa para quem segue a Jesus. Eu não sei se você percebeu no texto. Porque ele não diz, aquele que me segue não andará mais em trevas, mas andará na luz. Ele diz, aquele que me segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Quer dizer, não é só andar sob a luz, é alcançar, é possuir a luz da vida dentro da gente, é vida iluminada. Uma lâmpada ilumina o exterior, ela serve para trazer claridade a algo que sem ela estaria no breu, estaria escuro. Só que Jesus ilumina por dentro. Jesus traz luz para dentro de nós. E a vida que é iluminada por Jesus ganha um sentido muito especial para o caminho. Sabe que sentido é esse? Uma vida iluminada ilumina. Uma vida iluminada por Jesus irradia a luz de Jesus por onde ela passa. Você, se discípulo de Cristo, caminhando com Jesus, se torna uma candeia que ilumina a luz de Cristo por onde você passa. Olha que coisa bonita. Tem luz para você e tem luz para quem se aproxima de você. Quem é o discípulo de Jesus? Quem é o cristão? É alguém que no encontro com Cristo encontrou direção para a vida, sabedoria para a caminhada, luz suficientemente forte para os seus dias, mas essa luz norteia a sua vida toda e também é o testemunho dos seus lábios. Então todo aquele que está ao lado dele, em qualquer contexto que chega esse discípulo de Jesus, é influenciado pela luz de Cristo que brilha através dele, e aquela pessoa também desfruta da luz de Deus que irradia de um cristão. Você caminhando sozinho ao lado de Cristo é como uma candeia, mas pense por um instante, e juntos? E caminhando juntos como uma comunidade de discípulos de Jesus, o que somos? Se sozinhos somos uma candeia, juntos nos tornamos uma cidade iluminada
edificada no alto da montanha. Foi isso que Jesus disse: vocês são a luz para o mundo. É assim que ele identificou os discípulos que encontraram nele a luz da vida, a luz do mundo. Ele diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Por que, queridos, é tão importante ser igreja? Porque é tão importante plantar igreja? Porque é tão importante ser uma comunidade de discípulos de Jesus? Não apenas uma instituição religiosa, mas uma comunidade de pessoas que seguem a Cristo de fato. E por que é importante plantarmos novas comunidades de discípulos de Jesus na cidade e em toda parte? Porque sozinhos nós temos luz suficiente para nós e para aqueles que nos cercam, mas juntos nós iluminamos a cidade com a luz de Cristo. Juntos nós brilhamos e apontamos para o Salvador. Jesus disse: não se pode esconder uma cidade construída no alto de uma montanha, porque de onde você estiver, ao olhar para a montanha, você verá as luzes da cidade. E o que tem faltado, queridos, para as igrejas como comunidades de discípulos de Jesus na cidade do Rio de Janeiro? Será que não nos tem faltado o brilho da luz do Senhor? Será que não nos tem faltado essa capacidade do mundo olhar para a igreja e ver, ela ilumina, ela é importante para a cidade, ela tem sido um instrumento que dissipa a escuridão, que orienta, que dá esperança, que promove vida, das trevas para a luz. Que sentido especial tem tudo isso? De pessoas sob a escuridão desorientadora da vida, para pessoas transformadas, orientadas e com um claro sentido, com um claro propósito, até chegar na luz eterna, viver sob a luz do eterno. Esse é o propósito da nossa vida, e refletir essa luz em todo lugar. Concluindo aqui, queridos, duas coisas apenas. Eu te pergunto: o que precisa ser transformado à luz do que a gente conversou, à luz dessa consciência de que Jesus é a luz que transforma, olhando para você e sua vida? O que precisa ser transformado na sua vida, na sua família, nas suas emoções? Talvez você tenha perdido a esperança de que algo possa mudar. Talvez te pareça que esse túnel é longo demais, ele não acaba. E você já andou e andou e andou e passou por curvas e colocou sua esperança na próxima curva e a luz não chegava nunca. Então você desistiu de ter esperança de que algo possa mudar. Mas veja o que Deus deseja comunicar ao seu coração hoje. Jesus é aquele que transformou a escuridão que nos cercava em luz. Jesus dissipou as trevas desorientadoras que amargavam o nosso coração para nos fazer conhecer o brilho da vida abundante que Ele veio oferecer. Jesus iluminou nossas vidas com a sua obra da cruz, nos tirando da morte para a vida, das trevas para a luz. Nós não podíamos operar essa mudança sozinhos, mas Ele mostrou o seu poder transformando pessoas como nós, de dentro para fora. Então eu te digo hoje, você que identifica que tem coisas que precisam ser transformadas em você, na sua casa, na sua família, no seu coração, nas suas emoções, confie em Jesus. Busque a Jesus. Peça que a luz que irradiou o seu coração elimine a escuridão que envolve aquilo que você precisa ver sendo transformado. Volte-se para Ele. Clame a Ele. Se Ele iluminou o teu coração, Ele vai iluminar qualquer outra coisa e transformar. Não desista. Ele fará novamente uma grande transformação. Siga. Continue. E por fim, queridos, amanhã é segunda-feira. Claro, Roberto, amanhã é segunda-feira. Você nem precisava me lembrar disso, essa hora. Estava tão bom no final de semana até aqui. Mas sabe o que significa essa afirmação? Amanhã é segunda-feira e você voltará para as suas rotinas. Amanhã é segunda-feira e você vai voltar para os seus compromissos.
Amanhã é segunda-feira e talvez uma agenda pesada esteja de novo esperando por você. E só pensar nela faça você dizer: estou tão cansado, estou tão cansada. Isso tem me estressado tanto, isso tem perturbado meu sono, isso tem me angustiado tanto. Sabe o que é isso? É olhar para a semana que começa e ver a escuridão que tem nela. É o mundo que a gente vive, é o tempo que nós vivemos. Mas amanhã é segunda-feira, eu te peço, ou te encorajo, volte para a sua rotina com uma atitude nova. Sabe que atitude é essa? Enfrente a escuridão com esperança. Enfrente a escuridão com confiança. Pode ser que você se sinta desorientado, sem saber como agir em determinada situação, mas lembre-se disso. Amanhã, quando os seus olhos abrirem e o dia começar, lembre-se disso, é seguindo a Jesus que você terá sabedoria e direção clara para avançar sem medo. É seguindo a Jesus que a segunda-feira será provida, é seguindo a Jesus que você vai entrar na terça e os desafios da terça serão administrados, é seguindo a Jesus que na quarta-feira você não perdeu o seu coração, ou na quinta-feira você não perdeu a sua alma nem a sua ética, porque você é discípulo de Jesus, você encontrou com aquele que é a luz que dá sentido à sua vida, e você não o deixa no domingo na igreja, mas você caminha com ele diariamente, e a sabedoria dele, a direção dele, o poder dele iluminará você cada dia dessa semana. Não andar mais em trevas é uma promessa para toda pessoa que segue Jesus. Eu pergunto a você: você é um discípulo de Jesus? Você tem seguido a ele? Caso a sua resposta seja sim, sim, Roberto, eu sou. Sim, eu sou membro da igreja, inclusive, eu já fui batizado, eu participo de grupos cristãos há muitos anos, sim, eu sou um discípulo de Jesus. Como está essa sua caminhada de discípulo? Como está esse seu discipulado com Cristo? Você o segue de perto? Ou você está no formato DAD? Discipulado à distância. A gente tem o EAD e você tem o DAD. Hoje, no mundo do online, você faz reunião com alguém que está no Japão, ali, remotamente. Talvez alguns estejam acreditando ser possível um discipulado remoto também, à distância. Eu sigo a Jesus, mas eu sigo de longe. Talvez seja a necessidade de segui-lo mais de perto. Como diziam os antigos teólogos, tão perto do mestre ao ponto de se sujar com a poeira que sobe dos pés dele enquanto ele caminha. Esse é o discípulo. Está tão perto de Jesus, que a sua roupa fica suja com a poeira que sobe dos pés dele enquanto ele caminha. Talvez o que te falte seja reafirmar esse discipulado não como um discurso, mas como uma ação da vida. Eu sigo a Jesus. Lembra da antiga canção, o antigo corinho pentecostal? Alguns aqui não sabem nem o que é corinho, me perdoe a linguagem imprópria. É uma música cristã muito, muito antiga, que dizia: estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Seguir a Jesus. Seguindo a Jesus você vai encontrar luz suficiente, meu amigo querido, minha amiga querida, para ter discernimento, alegria, esperança e paz. E se você não se tornou de fato um discípulo de Jesus, você me ouviu essa mensagem e percebe que talvez a sua vida, adulto que é, continue se parecendo muito com a brincadeira da cabra cega. Só que você cada vez tem uma densa mais espessa sobre os olhos e você se sente mais tonto porque giraram muito você. Esse mundo faz você cambalear demais. Se você não se tornou um discípulo de Jesus, arrependido de seus pecados, confiante de que a graça de Deus te oferece perdão para esses pecados, quando você coloca a sua confiança em Cristo e não em você mesmo, acredite, Jesus te chama hoje pelo seu nome. Ele se importa. Ele te chama pelo nome para transformar você para sempre. Ele te chama pelo nome para orientar você em cada passo. E Ele te chama pelo nome para, seguindo com Ele,
você desfrutar de sentido e propósito para a sua vida. Jesus é a luz que faz com que você nunca mais ande em trevas. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te glorificamos porque essa experiência de fato é real. Ao conhecer a Ti, ao encontrar a Ti, aquela escuridão assustadora do medo, da violência, das circunstâncias ruins, do temor de viver as consequências daquilo que foi feito conosco no passado. Tudo isso, Senhor, foi embora. Tudo isso foi dissipado, porque onde a luz brilha, a escuridão já não mais permanece. Foi assim com o nosso interior ao conhecer a Ti, Jesus. O que eu te peço é que para a vida dos Teus discípulos que já estão aqui, aqueles que mais uma vez enchem o coração de doçura ao refletir nessa verdade, o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é a luz do mundo. Que o nosso coração, Senhor, saia daqui encorajado, feliz, lembrando que o Senhor é a luz que transforma a vida da gente, e nós precisamos todos os dias de transformação. Então, Senhor, ilumina aquilo que está escuro e precisa ser mudado na vida da gente. Que saiamos daqui lembrando, nós que Te amamos, que o Senhor é a luz que orienta. Não estamos soltos a nós mesmos, não precisamos carecer de pouca sabedoria. No Senhor nós temos as respostas e a direção. Então guia-nos, Deus, guia os nossos passos, Senhor. E que possamos nos lembrar, Senhor, começando a semana amanhã, trabalhando bastante, cuidando das rotinas, amando os filhos, cuidando do lar, respondendo muitas responsabilidades e compromissos que temos, que possamos nos lembrar que nenhuma destas coisas é aquilo que dá sentido final à nossa vida. Todas essas coisas são meios que apontam para o sentido final da nossa vida, que é o Senhor em nós. Seguir Jesus, amar Jesus, servir Jesus com toda a nossa vida e levar adiante a luz que brilhou em nós, para que ela ilumine a muitos outros, Senhor. Nós Te pedimos assim para a Tua glória e em nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todo aquele que não deseja mais andar em trevas, porque encontrou a radiante luz. Em nome de Jesus. Amém e amém.